Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu venho falar de um assunto que pode ser um pouco espinhoso. Você já se perguntou se o seu psicólogo ou psicóloga tem alguma espiritualidade, segue alguma religião, alguma prática religiosa? Esse tema é bastante importante porque tem um termo que vem surgindo com mais força, principalmente nas redes sociais, que é o termo psicologia cristã, ou psicólogo, psicóloga cristã. Eu não sei se existem psicólogos que utilizam o termo, psicólogo espírita, psicólogo umbandista, eu não sei ainda, pelo menos não apareceu na minha bolha, mas hoje eu venho falar sobre esse termo, se faz sentido e por que isso pode ser bastante problemático, dependendo bastante do contexto. Vamos falar um pouco sobre esse assunto um pouco espinhoso? Fica comigo nesse conteúdo de hoje, porque vamos falar, enfim, sobre psicologia cristã. Faz sentido? E antes de qualquer coisa, esse conteúdo de hoje tem o apoio da Corpora, que é uma plataforma que ajuda psicólogos a profissionalizarem o seu trabalho, organizando atendimentos, facilitando a gestão e trazendo mais estrutura para a prática clínica. Se você é colega da psicologia ou está começando na área, vale a pena conhecer. Eu deixo mais informações para você aqui na descrição desse conteúdo. E usando o meu cupom ACIDAMENTE, você ainda consegue benefícios e descontos na aquisição do plano Premium. Vai por mim, faz toda a diferença, vale a pena conhecer e mudou a minha forma de trabalhar, trazendo mais praticidade, organização e parando de ocupar espaço mental com coisas que são muito óbvias, com coisas que são muito banais, tipo mandar boleto, fazer cobrança, mandar nota fiscal, ter documentos facilitados, contrato de trabalho, tem tudo na plataforma, basta só você acessar no link aqui embaixo que você vai ter mais informações. Bem, você confiaria em um médico que escolhe o seu tratamento baseado na religião dele ou dela e não na ciência? E se no lugar de um diagnóstico, por exemplo, você recebesse um conselho espiritual, mesmo sem ter pedido por isso? Quando a gente fala da saúde mental, essa mistura entre crença pessoal e prática profissional parece mais comum ou mais aceitável do que deveria. E é justamente sobre isso que a gente precisa conversar aqui hoje. Como eu comentei no início, tem essa expressão que vem aparecendo com mais frequência em alguns perfis nas redes sociais. Não sei se na sua bolha tem aparecido, mas na minha tem aparecido. E a gente precisa de olhar para ela com um pouco mais de cuidado, que é psicologia cristã. À primeira vista, ela pode soar confortável, quase inofensiva, principalmente para quem já tem uma vivência religiosa parecida com o cristianismo. A ideia de ser atendido por alguém que compartilha valores parecidos pode parecer até acolhedora, bastante segura, mas o problema não está na fé. Perceba que o problema não está na fé. Não é perseguição de valores, não é perseguição de religião ou de crença, nem na espiritualidade, nem no fato de alguém ser cristão ou ser de outra religião. O ponto é outro. Psicologia é uma ciência e, como ciência, ela se sustenta em método, em evidência, em construção crítica do conhecimento. Já a religião se organiza a partir de outros pilares, por exemplo, na fé, na crença, na experiência subjetiva do sagrado. Quando essas duas coisas se misturam dentro de um atendimento clínico, dentro de um posicionamento profissional, de um marketing ou de uma exposição nas redes sociais, num perfil profissional, por exemplo, a gente deixa de ter esse espaço técnico e passa a ter um espaço que pode ser direcionado por valores pessoais do profissional. E isso tem implicações muito reais na vida de quem procura ajuda. Quando alguém busca terapia, essa pessoa não está indo atrás de orientação religiosa. Essa pessoa está procurando compreensão sobre si mesma, sobre seus conflitos pessoais, sobre o que sente, pensa, vive. O compromisso da psicologia é com esse sujeito.
com a singularidade dele. O código de ética da nossa profissão deixa isso bastante claro. O psicólogo não pode impor as suas crenças, valores ou convicções ao paciente. E isso não é um detalhe burocrático, é uma proteção pensando justamente no paciente. Porque na prática, quando um profissional mistura a sua fé com o atendimento, com a sua postura profissional, com o seu marketing, com o seu perfil na rede social, ele corre o risco de interpretar o sofrimento do outro a partir de uma lente moral ou religiosa. Por exemplo, aqui um exemplo bem simples. Transformar culpa em pecado, ou sofrimento emocional em falta de fé, ou conflito interno em desvio de valores. E isso não ajuda em nada a entender o sofrimento do sujeito. Isso molda a experiência dela dentro de um sistema que não necessariamente é o sistema que o paciente ou a paciente acredita. E não é raro aparecer casos no consultório de pessoas que sofrem justamente por esses discursos punitivistas religiosos. Tá tudo bem se você quer acreditar em uma religião, seja ela qual for, ou inclusive não ter religião nenhuma. O problema não é a religião, é a direção do cuidado. É importante deixar algo muito claro, se é que eu ainda não deixei isso claro nos minutos anteriores. A psicologia não é contra a religião, não é contra a fé, não é contra você, querido psicólogo, ter uma singularidade espiritual, uma vivência religiosa. Se você veio até aqui esperando o seu momento de brilhar nos comentários, defendendo as suas considerações espirituais, já pode até se acalmar. Não estamos cancelando a cristandade, retorcendo a moral religiosa, sendo intolerantes religiosos ou preconceituosos. Lembrando que não só com o cristianismo, estamos falando de toda e qualquer forma de expressão religiosa. Quer orientação de cunho espiritual? Maravilha! Sinta-se livre-se para procurar o padre, o pastor, a mãe de santos, guias, o que for preciso, o que for do seu interesse ou da sua consideração espiritual. Cada área tem o seu espaço e deve respeitar as dos demais. A espiritualidade pode, inclusive, ser uma dimensão muito importante da vida de muitas pessoas. Não estou ignorando isso. E isso pode aparecer, inclusive, na terapia, como parte da história, da identidade, do sentido de vida daquele sujeito. Mas existe uma diferença fundamental entre acolher a religiosidade do paciente e conduzir o processo terapêutico a partir de uma religião do terapeuta. Porque aí vai surgir uma questão simples, mas bastante séria. E se o paciente não for cristão? E se ele não tiver religião? Ou se ele for de outra religião? O cuidado psicológico precisa ser um espaço neutro o suficiente para caber qualquer pessoa, sem que ela precise se adaptar à visão de mundo do profissional. Percebeu a diferença? Quando a psicologia se associa a uma religião específica, ela deixa de ser universal e passa a ser seletiva. E isso fere diretamente o princípio de acesso e acolhimento da profissão. A psicologia não é aconselhamento moral. Existe uma confusão bastante recorrente entre ajudar alguém e dizer o que essa pessoa deve fazer. A psicologia não funciona como um guia de certo ou errado. Ela não existe para dizer a você se você deve terminar o relacionamento, perdoar alguém, mudar de vida ou seguir um caminho mais correto. O papel do psicólogo é outro. É ajudar você a compreender o que está em jogo nas suas escolhas. E se você acha que as escolhas sempre têm que passar por uma visão ética, moral, religiosa, você está na profissão errada. Quando a prática se mistura com religião, existe um risco de transformar o processo terapêutico em uma orientação moral. E isso pode parecer bastante inofensivo, acolhedor de início, porque dá respostas fáceis e de fácil assimilação por parte do paciente. Mas ao longo do processo, isso enfraquece a autonomia do sujeito. A pessoa deixa de se escutar e passa a buscar validação externa. E terapia não é sobre isso. Tenha em mente que o olhar científico e crítico protege o paciente. Ah, Ana, mas eu gostaria que fosse diferente.
Não é, e a gente precisa trabalhar com esse cenário que nós temos. A psicologia como ciência, ela não é neutra no sentido de ser esvaziada, mas ela é bastante crítica. Ela se constrói a partir de debates, revisões, estudos, diferentes abordagens teóricas. Ela leva em conta o contexto histórico, social, cultural, e isso significa que o sofrimento humano não é tratado como algo isolado ou moralizado. Ele é compreendido dentro de uma rede de fatores. Quando alguém reduz essa complexidade a uma explicação divina, religiosa, ela perde profundidade. E ainda mais do que isso, você pode silenciar questões que são relevantes, como violência, opressão, relações abusivas, desigualdades, diferentes orientações de gênero, vivências de sexualidade, que não se resolvem com fé, mas com consciência, elaboração, muitas vezes a mudança concreta de posição na vida. Ai, mas mesmo eu sendo cristão, ser atendido por um psicólogo cristão é melhor? Pensando assim, né, um paciente cristão pode sim se sentir inicialmente mais confortável com um profissional que também seja cristão, pela identificação de valores ou até pela linguagem, mas isso não vai garantir um atendimento melhor ou mais profundo, tá? Preste atenção nisso. A qualidade do processo terapêutico não depende da coincidência de crenças, e sim da capacidade do profissional de sustentar uma escuta ética, técnica e verdadeiramente aberta. Um bom psicólogo precisa conseguir compreender o universo do paciente sem precisar compartilhá-lo. Por exemplo, no meu consultório, nos meus atendimentos, eu já atendi pessoas de diversas orientações religiosas. Eu sigo todas elas? Óbvio que não. Eu conheço todas elas? Óbvio que não. Eu, enquanto terapeuta, procuro entender qual que é o sentido disso para o paciente. Procuro entender também as bases filosóficas, orientações dessa religião ou dessa espiritualidade. Procuro estudar, inclusive, para entender um pouco, para ter um diálogo, para conseguir trocar ideia com o meu paciente. Isso não faz com que eu queira mudar de orientação espiritual, isso não faz com que eu tenha que seguir essa orientação para ser uma boa terapeuta para esse paciente. Isso inclui a dimensão religiosa, que pode e deve ser acolhida quando faz parte da experiência daquele sujeito, mas sem ser conduzida, reforçada ou interpretada a partir da fé do terapeuta. O que eu sinto, o que eu entendo como certo ou errado, pouco importa. O que importa é a interpretação, a vivência, o sentido para o paciente. Inclusive até quando há muita identificação. Existe um risco bastante sutil, o de pressupor coisas, de não questionar certos aspectos ou de validar automaticamente determinadas crenças, o que pode limitar bastante a reflexão. Por achar que o paciente está falando de pecado, você já vai pressupor o que é um pecado e pode correr aí o pecado de não perguntar para essa pessoa o que é esse pecado, como que acontece, quais são os sentidos, quais são as profundidades, as características. E isso é recurso terapêutico. A terapia não é um espaço de confirmação, é de elaboração cada pessoa. E por outro lado, um psicólogo que não compartilha da mesma religião do paciente pode justamente por isso manter uma escuta mais cuidadosa, ter interesse, curiosidade e ser menos atravessado por pressupostos, o que muitas vezes favorece o aprofundamento do processo do paciente. Então, não é a religião em comum que determina a qualidade do atendimento, é a postura do profissional. Um bom atendimento é aquele em que o paciente pode ser quem é, com sua fé, com suas dúvidas, com seus conflitos, sem precisar se adaptar ao terapeuta para ser compreendido. Em uma sociedade plural, atravessada por diversas crenças, culturas e formas de existir, a psicologia clínica só se sustenta quando consegue garantir escuta qualificada, sem imposição de valores, sem pressupostos, respeitando a autonomia, a liberdade de pensamento e a dignidade de quem busca ajuda. Essa postura não apenas segue as diretrizes éticas da nossa profissão ou da profissão que você escolheu cumprir, mas também
protege o processo terapêutico de interferências que podem limitar a compreensão do sofrimento e comprometer o cuidado com aquela pessoa. No fim das contas, a questão não é sobre ser contra ou a favor da religião. Esse não é o ponto, nunca foi o ponto. A questão é sobre responsabilidade profissional. Se você quer falar da sua religião na igreja, no culto, no terreiro, não sei aonde mais, tá tudo certo, você pode seguir a sua orientação. Mas quando você for usar fulana de tal, psicólogo, psicóloga, CRP, sei lá o quê, vamos falar de teoria, vamos falar de conceitos, vamos falar de perspectivas sociohistóricas, vamos pensar sobre a filosofia, vamos pensar sobre a prática científica. Porque a psicologia ela precisa ser um espaço onde qualquer pessoa possa existir, sem ser enquadrada, julgada ou direcionada por crenças que não são as suas. Separar ciência e religião dentro do setting terapêutico não é excluir a espiritualidade, é garantir que o cuidado seja realmente centrado no sujeito, que ele tenha liberdade para pensar, para sentir, para questionar e construir o próprio caminho. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, esse é exatamente o tipo de conversa que a gente costuma ter por aqui no Astamente. Se em algum momento você sentiu aí no seu coraçãozinho que você precisa de um espaço mais individual, mais aprofundado, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos online e meus contatos sempre estão nas descrições dos conteúdos. Vai ser um prazer te explicar como que funciona o processo e quem sabe fazer parte da sua trajetória de vida. Mas como eu sempre digo, para isso acontecer, o primeiro passo precisa ser seu. Se esse conteúdo te fez pensar, considere se inscrever aqui no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando se entender um pouco melhor e entender essas nuances um pouco complicadas e espinhosas dentro da psicologia como ciência e profissão. Deixo meu beijo e espero te ver aqui no futuro, quem sabe. Tchau, pessoal!